Vamos, acho que nesse primeiro bloco, falar dessa pesquisa que a Vera mencionou há pouco, que é um assunto quente aqui, vem repercutindo muito também ao longo do dia. O dólar, inclusive, chegou a bater na casa dos R$ 3,95 hoje. A moeda vem sofrendo, nos últimos dias com o cenário internacional, sobretudo a crise na Turquia. E esse salto de hoje, no entanto, teve a ver com a última pesquisa encomendada pela XP Investimentos. O levantamento telefônico semanal realizado pelo IPESP mostra o crescimento de Fernando Haddad e a estagnação de Geraldo Alckmin, o candidato considerado pró-mercado, Em um dos cenários testados, Bolsonaro lidera com 23%, seguido por Marina Silva com 11%, Alckmin com 9%, Ciro com 8% e Haddad com 7%. O petista cresceu 4 pontos percentuais em uma semana. Em outro cenário, a gente vai analisar esses dois aqui, quando o ex-prefeito de São Paulo é apresentado como candidato de Lula, Bolsonaro tem 21%, Haddad 15%, Alckmin e Marina 9% e Ciro 7%. Madu, começo com você. Que leitura que você faz? O que esse levantamento mostra para você? Surpreende esse crescimento de Haddad quando apresentado como candidato de Lula? Claro que a gente sabe que ele na urna não estará lá, Fernando Haddad, candidato de Lula. Mas em que momento que isso muda o jogo? Enfim, qual que é a tua leitura desse levantamento? Não, de fato me surpreendeu esse número e eu até estava dando uma olhada nos parâmetros lá da pesquisa para ver de que forma foi feita essa pergunta, de que forma foi feita essa indagação, para ver até qual o grau de confiabilidade dessa transferência de voto aí, ou seja, por exemplo, o senhor votará em candidato no Lula. No caso do Lula indicar o candidato, o senhor votaria nele? Enfim, de que forma é feita a pergunta, se ela dá algum tipo de indicação, Mas o fato é que no resultado é isso, há um crescimento do Haddad. Isso me surpreende, porque isso vai de encontro à lógica, ao bom senso. É aquela velha história, Patrick, você poderia ter me poupado onde comentar mais uma pesquisa. Eu já faço apelo ao Silvio. Vamos proibir pesquisa, pelo menos diariamente, Porque é isso, é um número surpreendente. Vai ser diário, viu? Mas essa é muito importante. Mas aí... É que essa mexeu demais aqui com o mercado. Eu acho o seguinte, com o horário eleitoral gratuito na televisão, que de gratuito não tem nada, com as campanhas nas ruas, realmente as pesquisas ganham mais densidade. E aí a gente também pode ver, pelo tipo do instituto também, de que forma é feita a pesquisa. Veja bem, eu não questiono a qualidade da pesquisa, é tudo uma questão de metodologia, de técnica, para você ver. É aquela história, todo número é um bom número. Eu trabalhei anos no departamento de planejamento do BNDES, todo número é um bom número. Na época o BNDES era honesto, por favor, faça essa ressalva. Mas analisar pressupõe você estudar profundamente a metodologia daquilo, como é que chegou àquela conclusão. Então, por isso que eu digo, com a campanha na rua, que ainda não está, semana que vem eu acho que estará, aí cada vez mais, então, essas pesquisas ganham mais, digamos assim, robustez, ganham mais densidade. O que a pesquisa diz para você, Vera? Mostra que o Fernando Haddad começa a ser identificado como o destinatário dos votos do Lula. Tem um outro recorte na pesquisa, Patrick, que mostra para onde vão esses votos do Lula quando ele deixa de ser colocado como um dos possíveis candidatos. E agora, 44% dos que dizem votar no Lula num cenário com ele já apontam o Fernando Haddad quando ele não é incluído na cédula. Com isso, quem perdeu nesse quesito foram o Ciro e a Marina. Eles vinham bem como destinatários de votos do Lula e perdem. Mas o gozado é que eles perdem aí, mas não perdem tanto no cenário geral. Sinal de que essa perda de densidade junto aos eleitores do Lula ainda não está tirando votos deles no atacado, ainda é uma coisa residual. E curiosamente, hoje, no dia de hoje, desta sexta-feira que mexeu com os mercados, o segundo maior destinatário dos votos do Lula, sabe quem é? Jair Bolsonaro.
É o Fernando Haddad, o primeiro a receber votos de Lula quando ele não está, e o segundo não é a Marina, o segundo não é o Ciro, o segundo vem a se chamar Jair Messias Bolsonaro. Num sinal de que este candidato vai se espraiando para além de ideologia, para além de classe social, para além de geografia, para além de renda, para além de escolaridade. É um voto que vai se disseminando por vários segmentos da sociedade, vai saindo do armário, porque hoje em dia você encontra as pessoas na rua que declaram voto do Bolsonaro, portanto não é mais aquele voto envergonhado, e vai perdendo aí alguns preconceitos ideológicos. Então, é uma coisa que eu falava aqui há um tempo atrás. É um certo tipo de eleitor que vota no cara. Ah, se o Lula não tá, eu vou votar no Bolsonaro mesmo, que esse cabra é macho. Começa a aparecer esse eleitor, que os próprios petistas já achavam que sairia do armário em algum momento. Um eleitor que é Lula e pode ser Bolsonaro, não porque um seja de esquerda, o outro seja de direita, um seja pró-mercado, o outro seja pró-estado, mas porque os caras vão lá e resolvem a parada, entendeu? Então, eu acho que tudo isso sendo mostrado, se o Geraldo Alckmin ficar nessa postura de picolé de chuchu e falando no voto distrital modelo alemão, ele não vai sair desses 6, 7, 8, sei lá quantos por cento ele tem. Não tem hipótese de um candidato que fala nessa água de chuchu passar para o segundo turno numa eleição como essa. É uma eleição ultra polarizada, as pessoas estão ultra cansadas, elas viram todos os políticos relevantes do Brasil serem varridos por uma onda da Lava Jato. Elas estão sem dinheiro, estão sem emprego, estão vendo a economia em frangalhos, estão vendo um presidente que é o Michel Temer e que dá uma entrevista melancólica como aquela de ontem. Qual é a chance de um candidato que foge do confronto com o adversário falar ao coração e à mente deste eleitor? Eu acho que são muito remotas. Bom, Andreasa, são muitos números, né, para serem analisados, enfim, alguns deles você já até falava um pouquinho desse crescimento, né, do Fernando Haddad, você vem batendo nessa tecla já há um bom tempo, isso de fato aparece aqui, principalmente num dos levantamentos, tem esse dado importante, esse recorte que a Vera falou, também do crescimento do Bolsonaro, enfim, a tua leitura desses números de hoje. Patrick Santos, o mercado financeiro está em polvorosa, talvez porque não esteja escutando esse programa tanto quanto deveria. A gente tem discutido aqui, concordando mais ou menos, a projeção de crescimento do Fernando Haddad. E ela se dá de uma semana para cá, segundo a pesquisa, essa que estamos examinando agora, do IPESP, antes de o Lula, vejam, isso é muito importante, antes de o Lula haver sido declarado inelegível, ele ainda não foi, e antes, portanto, de ungir o Fernando Haddad oficialmente como seu candidato. É um crescimento de 13% para 15% de uma semana para outra, apenas com base na percepção de que o Fernando Haddad será o candidato do Lula. É uma transferência que já começa a se manifestar rapidamente antes da existência do Haddad candidato oficial. É muito impressionante. Nesse cenário que é o seguinte, ele cresce naquele cenário em que é indicado como candidato do PT, cresce, troca-se a sigla PT pelo nome do Lula como Haddad candidato do Lula e o cara vai para esse patamar aí. Então, é significativo. A posição do Bolsonaro, no entanto, é muito confortável. É estável, mas é confortável. Ele tem 15% de voto espontâneo, Patrick Santos. É uma base impressionante. Então ele aparece com 21% na pesquisa estimulada, tendo 15% de voto espontâneo. A gordura, chamamos de perdível, do Bolsonaro é muito pequena. Algo como 6% aqui. E sem essa gordura, o Geraldo Alckmin, em posição ativa ou passiva, não vai a lugar algum. Isso é muito importante, a consolidação do Jair Bolsonaro. A Marina tem uma leve queda, me parece já a primeira manifestação do seu derretimento como recall, e o Ciro Gomes derretendo francamente. A curva de queda dele é já espantosa para uma campanha que mal começou.
Talvez caia mais do que eu imaginava que cairia. O Geraldo Alckmin está nos 9% nessa pesquisa em que o Fernando Haddad aparece como candidato do Lula há muito tempo. Há umas 4 semanas ele está ali depois de ter algum crescimento. É, ao contrário do Bolsonaro, uma posição estável extremamente desconfortável. Bom, algum dado ainda sobre esse levantamento? Acho que vamos adiante. Tem muito questionamento sobre o fato de uma corretora, enfim, um fundo, o que quer que seja, fazer pesquisa, gente. Mas isso é jequice brasileira. Ou as pessoas acham que bancos, corretoras, fundos não fazem pesquisas desde sempre no Brasil e no mundo. Esse pessoal lida com dinheiro brabo. Eles precisam saber, precisam ter informações para orientar o investimento daqueles que estão lá. A novidade desse ano que está causando essa celeuma toda é que a XP está registrando essas pesquisas, que ela contrata de um instituto conhecido, que já fez para jornais, já fez para várias campanhas, etc. E está registrando no TSE. Está registrando a pesquisa, ela tem um número lá, ela tem metodologia, ela tem número de entrevistas. Então vamos parar com essas coisas que só no Brasil, as teorias da conspiração. Pesquisa tem que ser levada como informação pela gente, pelos candidatos, pelo mercado, pelo eleitor comum. Aí cada um tira da pesquisa a informação que melhor lhe aprouver. Determina o seu voto, determina se fará voto útil ou não, determina como se posicionará no segundo turno, passa a analisar este ou aquele candidato que antes não estava no seu radar. Tudo que é informação é bem-vindo e tem de ser comemorado. Por exemplo, na segunda-feira vem a primeira pesquisa do Ibope em conjunto Estadão e Rede Globo. Essa pesquisa, porque ela é importantíssima? Porque será ela determinar quem serão os 5 entrevistados na bancada do Jornal Nacional. Entrevista na bancada do Jornal Nacional equivale a muito mais do que qualquer debate. É tido pelos candidatos como um momento crucial, um momento definidor da campanha. Vão ser definidos os 5 que irão com base nessa pesquisa. Portanto, a pesquisa tem uma razão de ser e tem uma importância significativa. Então vamos parar de mistificar as coisas, de estigmatizar a informação, de viver como numa idade de trevas. Isso aí é informação, é importante para todos.